Se hoje dá realmente para chamar a Venezuela de um governo de esquerda. É um governo conservador, contra aborto, contra o casamento gay, militarista, aliado de evangélicos. Não vejo mais ele com essa... ele é mais um governo de esquerda de fachada e que não respeita a democracia. A loucura ideológica da Globo News cruzou certos limites e a gente vai precisar falar disso. Tá rolando agora uma guerra civil na Venezuela. A Venezuela tá pegando fogo. O regime autoritário, assassino, nem um pouco democrático, tá mostrando suas garras. São as garras do velho socialismo, algo que a gente já conhece o mundo inteiro. A história tá farta, repleta de exemplos sobre isso. E agora, a Globo News foi convocada, veja só, para explicar para o Brasil que, na verdade, isso não é a doutrina política que inspira os membros do atual governo, dado que a Globo News recebe dinheiro do atual governo e é formada por jornalistas meio birolado da cabeça que precisam cumprir esse papel ridículo. Vamos refutar aqui, porque já esse tipo de leitura ideológica deles se estabelece como o normal, e de novos normais todo mundo cansou. Mas por achar que a Venezuela tem um governo de esquerda. Não tem, na minha opinião. Amigos, antes de continuar, vai um recado. Para você não ser um pateta como o Valdo Cruz da Globo News, e eu vou falar muito desse cara, aprenda a escrever. Eu sempre digo, quem lê, escreve. Quem escreve, fala. Você vai falar bem se você souber escrever, você vai saber escrever se souber ler. Nós estamos preparando um curso que custa 50 centavos por dia, R$14 por mês, para que você aprenda a ler. Ler de verdade mesmo. Bora! Vem pra dentro. Bora! Tá aqui, ó, os segredos da escrita. É uma merreca e vai ajudar você a formar a tua cabeça. Não se torne um idiota. Aguardo você. Pois bem, eu já vou pro react, porque é o seguinte, a Globo News foi tratar ali da temática do que tá acontecendo na Venezuela, e aí o seu Valdo Cruz, com o cérebro pipocando, resolveu produzir algumas pérolas aqui pra gente. Nós vamos comentar. Eu comentava até com o Ariel aqui primeiro, né, a gente perguntando se hoje dá realmente para chamar a Venezuela de um governo de esquerda. Dica, dá. Para começar, eles mesmos se chamam de governo de esquerda, eles são reconhecidos pela esquerda internacional como um governo de esquerda, movimentos de esquerda, intelectuais de esquerda, referendam eles como um grupo, um estado, um regime de esquerda. Então, não será você, Valdo Cruz, a, vamos dizer, ter uma nova reflexão. Aí ele até elencava, ó, hoje é um governo conservador. O Aloysio Nunes, que é uma múmia do PSDB que foi convocado a falar ali, né? Não, esquerda é democracia. Quem disse que esquerda é democracia? Precisamos lembrar que o Aloysio Nunes, ele foi motorista de certas pessoas e durante o regime militar ele integrava, vamos dizer, um campo nem um pouco democrático, que era o campo da esquerda revolucionária. Então ele fica ali, a esquerda é democracia. De onde você tirou isso? De onde você tirou que todos os regimes impostos, vamos colocar aqui, pelo movimento socialista mundial ao longo do século XX, foram democráticos? De onde você tirou? Você for pegar do Camboja à União Soviética, da China a Cuba, da Coreia do Norte a paisecos no leste asiático, o que você acha que nós tivemos? Democracias? Em todos os casos nós tivemos ditaduras sanguinárias, e eram ditaduras sanguinárias. Elas tiveram que se manter na base da porrada, na base da violência, da agressão. A regra é essa, não é exceção. A não ser que ele venha falar de partidos de esquerda constituídos dentro de democracias, que se tornaram partidos social-democratas, e que ficam lá, jogando o jogo dentro da democracia. Veja, isso aqui é uma expressão da esquerda. Só que essa expressão não pode ser tomada como todo. Ela é parte. Ela é quase um spin-off do movimento socialista. Então nós não podemos tomar a esquerda como um todo como democrática. Isso é um erro lógico. Democracia. Isso que eu ia falar. É um governo conservador, contra aborto, contra o casamento gay, militarista, aliado de evangélicos. Não vejo mais ele com essa... ele é mais um governo de esquerda de fachada. Isso aqui é cômico, para dizer o mínimo. Os critérios para esse sujeito, o Valdo Cruz, determinar que um governo é de esquerda são critérios de uma determinada esquerda progressista, tá? Muito comum após modernidade, que
impõe essas lutas minoritárias. Então, quando você fala de aborto, você está falando, no fundo, sobre luta do movimento feminista sobre direitos reprodutivos. Uma coisa específica, movimentos feministas. Né? É uma esquerda que ficou forte aí dos anos 70 para frente. Casamento gay, mesma coisa. Relacionamento com evangélicos. Qual o ponto? Né? Os evangélicos existem lá. Você está tratando, então, a esquerda como um grupo que persegue religiosos? Sim, eles perseguem religiosos. Então, eu acho importante aqui que você deveria colocar como critério, então, para ser de esquerda, a perseguição ou um relacionamento, talvez como cidadãos de segunda categoria, para com cristãos. Né? Mas ele lança ali como se fosse um demérito, né? Você vê que ele trata ali como... Puta, eles até se relacionam com evangélicos, veja só, né? E aí ele trata, vamos dizer, a ideia de pertencer ao campo da esquerda como, vamos dizer, um humanista, vamos dizer, do mais alto nível. Sempre é necessariamente um democrata, é necessariamente alguém a favor desses valores que ele trata como superiores, e não são, tá? E aí ele pinta um conceito novo de esquerda para não enquadrar a Venezuela, que é de esquerda. Veja, a Venezuela se coloca, e sempre se colocou, especialmente o atual regime, né, como um regime socialista. Eles se definem como socialistas, tá? Eles praticaram coisas extremamente comuns a regimes socialistas, como, por exemplo, concentração dos meios de produção na mão do Estado ou de apaniguados do Estado. Tentaram, em alguma medida, um planejamento e um grau altíssimo de intervenção na atividade econômica. Mormente, por exemplo, em áreas como agricultura e petróleo, que é meio óbvio, tá? Porque é um país, vamos dizer, exportador de artigos primários. É um regime que é visto como tal por todo o movimento socialista internacional, ou seja, ele tem esse reconhecimento, ele tem o reconhecimento teórico de um país que avança para o tal do socialismo do século XXI. Então, eu preciso entender, o que é esquerda no conceito, Valdo? Porque se for esquerda, eu posso falar que o regime democrático norte-americano é um regime de esquerda. Porque, em grande medida, ele defende muito mais esses valores democráticos e humanistas do que a Venezuela. Certo? Mas não é assim. Não é assim e não bate a conta. E não bate a conta porque, no fundo, ele está tomando um liberalismo progressista pós-moderno como a única validação para que é a esquerda. E aí a esquerda, vamos dizer, com cores mais tradicionais, ela vira outra coisa. E o que seria outra coisa? No fundo, ele quer falar que essa outra coisa é conservadorismo. Ou, no coraçãozinho deles, fascismo. E que não respeita a democracia. Mas eu queria, nesse ponto, eu queria até ir além. Por que o Brasil fica se posicionando em defesa de um país que de esquerda não tem mais nada, zero, não tem mais nada, zero? Seria então, porque a gente percebe, é um PT apoiando Maduro, mais por achar que a Venezuela tem um governo de esquerda. Não tem, na minha opinião, mais. Esse cara recebe, imagino eu, mais de 50, 60 pau por mês para ser comentarista político. Aí ele bota essa roupinha roxinha aí dele e sai falando essas coisas. Porque na opinião dele isso, porque na opinião dele aquilo. A opinião dele não é embasada em piroca nenhuma. Desculpa aí o termo, Oswaldo Cruz. E ele vai construindo as coisas de modo que, naturalmente, ele coloca a esquerda como algo dentro do conjunto de valores de alguém que mora no Rio de Janeiro, nos bairros bons de Janeiro, como a verdade universal. Basta ver que o que ele chama de esquerda se confunde com aquilo que o Barroso chamaria de, sei lá, valores universais do homem, direitos universais do homem, né? Eles confundem, eles acham que civilização são os valores defendidos pela esquerda, tá? E aí ele tá falando basicamente que o PT tá errando porque o PT meio que tá se confundindo. Ah, eu me confundi, tá? A Venezuela, na verdade, não é de esquerda, mas eu tô enganado. Acho que eles têm muito vermelho, eu vi vermelho lá, me confundi. Como é que é? O regime venezuelano é um regime promotor de movimentos de esquerda na América Latina e é um regime promovido por movimentos de esquerda na América Latina. Eu não tenho nenhuma teoria de conspiração para trazer. Eu posso trazer, basicamente, a história do Foro de São Paulo, que é vamos dizer, um evento, né? Ou melhor, vamos dizer assim, uma quase organização que congrega partidos e movimentos de esquerda na América Latina para que eles alinhem políticas, avaliem resultados ao longo dos anos. Eu não acredito em coisas conspiratórias, mas eu sei que eles se veem como parte de um movimento comum. E a esquerda latino-americana entende o regime venezuelano desta maneira. Pombas! Entende, inclusive, do ponto de vista teórico. Então,
Que diabos esse cara tá falando? Então, assim, nenhum PCdoB, PCB, cara, PSOL, Unidade Popular não são de esquerda. Porque eles não são, vamos dizer, da esquerda meramente progressista que você enxerga. E isso é um besteirol. Esses grupos todos, incluindo o PT, reconhecem a Venezuela como uma experiência socialista, logo de esquerda. Então é natural que eles façam. Ninguém ali está confuso. Né? O governo Lula também. O governo Lula começa a se distanciar. Até onde vai se distanciar? Vamos checar o que vai acontecer depois dessa apresentação dos boletins de urnas. É mentira. O governo Lula está fazendo uma coisa aqui que é necessária para o regime venezuelano. O regime venezuelano agora está, como vocês estão vendo nas imagens, sofrendo uma pressão popular monumental. Até as gangues estão se juntando com a população para enfrentar o governo. Tem gente armada agora do lado da população para enfrentar esse governo ilegítimo que está no poder. E o que o governo brasileiro está fazendo? O que ele tem que fazer em qualquer situação similar. Igual quando houve a crise envolvendo a Ucrânia ou quando Hamas atacou Israel. Há agora uma pressão popular contrária ao aliado dele. Primeiro contra a Rússia, depois contra o Hamas. Agora é contra o regime venezuelano. Você tem que esperar essa pressão passar, até porque o governo brasileiro não quer passar por outro drama de popularidade que ele passou ao apoiar o Hamas, quando houve aquele crime bárbaro contra o povo de Israel ali. Então o que eles estão fazendo? Opa, tira o pé agora, fica quietinho, deixa passar e depois volta a apoiar o regime, que é o que eles vão fazer. Ainda mais porque o governo brasileiro está alinhado politicamente à Rússia e à China, que oferecem suporte para a Venezuela. Então, é natural que o Brasil, que seja o aliado na América Latina desses regimes, se junte a eles na proteção de um aliado que é a Venezuela. Nada mais natural, e é isso que o governo quer fazer. E é óbvio que a linha dada pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, divulgada pela Gleisi Hoffmann, que é parlamentar e atua em defesa do interesse do governo brasileiro no parlamento, faça essa defesa e esse seja o tom que o governo queira seguir. Eles estão antecipando via partido, e estão tentando conduzir via governo. Então não tem dúvida que o Valdo Cruz tem que ter. O Valdo Cruz, ele não tem que ser, né, vamos dizer assim, um tradutor da realidade daquilo que é de esquerda para a esquerda brasileira. A esquerda brasileira estuda demais aquilo que defende, mas estuda muito, passa assim, é uma grande punhetação coletiva. Eles não precisam desse cara como tradutor. E na verdade eles nem o querem como tradutor. No fundo, o que o Valdo Cruz faz aí, tá, é uma espécie de proteção antitreta que vai vir aí. Porque as esquerdas como um todo vão pagar um preço muito grande do que está acontecendo na Venezuela. Tá escancarado, tá na cara de todo mundo, que as esquerdas passam pano para esse regime assassino, é natural. E vai ter um dano eleitoral aí. E aí o objetivo deles é pintar isso, na verdade, como direita. Essa construção já está acontecendo na imprensa brasileira, especialmente quando tocaram a questão das urnas, né? O UOL veio tratar disso, depois o Bolsonaro, com aquela inteligência dele fora do comum, veio, né, confirmar o Maduro tá ficando de direita, né? Que dificulta demais, imagina ter seu representante na direita ser um chongo desse, mas, né, o povo brasileiro escolhe, enfim. Então, essa ficção que faz com que todo esquerdista tradicional se torne um direitista, vamos dizer, é a piada do momento. Piada conduzida pelo jornalismo brasileiro e pela Globo News. Globo News, que no fundo, se eu for falar o coraçãozinho deles, esse coraçãozinho até não gosta do regime do venezuelano. Não é que eles são favoráveis ao regime. No fundo, o coraçãozinho deles é similar ao do Boric, que é o presidente do Chile. O Boric é um progressista moderninho. Ele falou, essas eleições aí não foram legítimas. Isso aí deu tudo errado, né? Porque o Boric, como esquerdista progressista moderninho, ele é o que eles projetam pro Brasil um dia. Uma Tabata da vida, né? Essa esquerda bancada com dinheiro de empresário, esquerda de fundação, esquerda de ONG, né? Essa esquerda que toma vinho depois lá no Leblonzinho, nossa, aí fuma um beck, vocês sabem do que eu tô falando, né? Essa esquerda caviarzinha, desculpa usar um termo do Rodrigo Constantino, galera, fiz merda, mas isso é uma expressão, na verdade, de identidade deles. Eles querem ver a esquerda como eles se veem, né? Pessoas sofisticadas, de primeiro mundo, chiques e arrumadas, limpas e bonitas. Mas no fundo, eles querem uma esquerda tosca e burra como eles são. Porque Valdo Cruz é a expressão mais óbvia de como o jornalismo brasileiro elitista, tosco e burro que é, fica falando merda na TV e acha que vai passar, vamos dizer, numa boa, que ninguém vai questionar. A Globo News é um câncer. E aí eu repito pra você, a Globo News é um câncer.
E o tempo todo esse câncer fica tentando invadir o teu cérebro para fazer com que você, através de uma morte cerebral, seja incapaz de reagir aos absurdos ao teu redor. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e abraço para todos vocês.